Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Neemias, capítulo 9 a 13, né? Os últimos capítulos. No capítulo 8 a gente viu lá que Esdras leu o livro da lei lá, né? Para todo o povo de Jerusalém lá, leu o livro da lei, toda a Assembleia, né? E no capítulo 9, depois da leitura, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram em terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, né? Os israelitas se separaram de todos os estrangeiros, né? Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e maldades de seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Passaram outras 3 horas confessando os pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Então a gente vê aqui uma confissão pública, né? Uma confissão comunitária aqui do povo, em que todo o povo confessa o pecado dele e dos antepassados. E vem aqui a observação: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. E aí vem uma linda oração, né? Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de todas as pessoas no louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Reconhecendo aqui a ação criadora de Deus, a misericórdia de Deus, né? Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos caldeus e deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes as terras dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste a promessa porque tu és justo. E aí vem dizendo que viu o sofrimento dos antepassados no Egito, né? O clamor no Mar Vermelho, viu narra todas as maravilhas, né? E falando que desceu do Monte Sinai, falou com Moisés, deu-lhes as ordenanças justas, as leis verdadeiras, decretos, mandamentos, né? Fizeste com que conhecesse o teu sábado santo, lhes deste ordem, decreto, lei por meio de Moisés, teu servo. Na fome, deu maná no deserto, né? Tirou o pão da vida. Na sede, tirou água da rocha, né? E mandou entrar e tomar posse da terra, né? E aí vem uma observação aqui, começa logo no versículo 16, com uma conjunção adversativa. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, não obedeceram aos teus mandamentos, se recusaram a ouvir-te e esqueceram os milagres que realizaste entre eles, tornaram-se obstinados na sua rebeldia, escolheram humilha a fim de lutarem a sua escravidão. Mas Deus, tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fingiram parecer um ídolo na forma de bezerro, e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, quando proferiram blasfêmias terríveis. Mesmo assim, Deus continuou na misericórdia, né, meu irmão? Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los no seu caminho, nem à noite a coluna de fogo deixava de guiar sobre o caminho que deviam percorrer. E a gente vê toda a narrativa aqui, desde o deserto, advertindo sobre as leis todos. E aí no versículo 32 ele fala: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande e poderoso, temível, fiel, tua aliança misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre todos os nossos sacerdotes e sobre nossos profetas, sobre nossos antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Ainda cita o reino do norte aqui, né? E fala para a Síria, né? Em tudo que nos aconteceu fosse justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos mandamentos, mesmo quando eles estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que eles deste, eles não te serviram, nem abandonaram os maus caminhos. Aqui está a confessão, todo pecado da nação, né? Desde sempre. Vê, hoje por isso somos
escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para usufruir os teus frutos, as tuas boas coisas que nela produz, por causa dos nossos pecados, e a sua grande produção pertence aos reis. A terra produzia, mas os reis é que se beneficiavam, né? Eles dominam sobre nós e sobre nossos rebanhos, bem como lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso, tudo estamos fazendo um acordo por escrito assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí vem aqui a relação, todo o povo que assinou aquele acordo lá, o restante do povo, levitas, porteiros, os cantores, servidores do templo, que se separar, todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Os povos vizinhos eram os povos pagãos, eram os povos idólatras, né? Eles se separaram. Inclusive deixaram mulheres de outra nacionalidade com os filhos, né? Para obedecer à lei de Deus, né? Não, Deus tinha por ordenança lá que ele não se misturasse com os povos, né? Isso não é só aqui não. Abraão deixou Agar com Ismael, né? Agora se une aos seus irmãos nobres e se abrigam sob maldições, sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés, teu servo, e obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, Deus, o nosso Deus, prometendo não dar nossas filhas em casamento aos povos, nem aceitar as filhas deles em casa com os nossos, porque aqui era uma questão pela lei deles, era uma questão pela lei, era um povo escolhido por Deus, né? E aí, meu irmão, minha irmã, vem sendo estabelecido, vem sendo reconstruído toda a teologia, todo o aspecto religioso, né? E a reconstrução da nação. E vai vir o repovoamento de Jerusalém, né? Tem que levar que o povo está chegando ainda, né? E então os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, 10% de 10 pessoas. Uma pessoa viesse morar em Jerusalém, o restante ficaria nas suas próprias cidades, né? O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Vai pegar uma cidade devastada, né? A nação destroçada, né? Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo, descendentes de servos de Salomão, viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. E vem toda a listagem dos descendentes lá, dos descendentes de Amim, dos sacerdotes, né? Os levitas, e a lista dos sacerdotes e dos levitas, que eram responsáveis pela questão religiosa, né, e o cuidado do templo, né? Tudo escrito aqui direitinho. E aí eles vão fazer a dedicação dos muros de Jerusalém. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados, trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrar a dedicação alegremente com cantos, ação de graças, ao som de sinos, harpas e liras. Porque, a princípio, você pergunta, eu estou fazendo dedicação ao muro, é consagrando ao Senhor, assim deve ser a nossa vida. Tudo que formos fazer, consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor. Porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Se merecêssemos alguma coisa, Jesus não teria morrido na cruz, né? E aí os coros encarregados das ações de graça assumiram o seu lugar no templo também. E aí no templo também havia toda aquela manifestação religiosa, os cultos, né? Cantavam, dirigiam-se cânticos de louvor e graça a Deus. E no capítulo 13, Neemias vai fazer as últimas reformas, né? Naquele dia, o livro de Moisés foi lido diante de todo o povo. O livro de Moisés é o Pentateuco, né? Escreveu os 5 livros, né? De Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Continha toda a lei ali. E nela achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois em vez de darem água como os israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldições sobre eles, né? Aqui se lembra aquele episódio lá de Balaão, né? Mas enquanto tudo estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 30º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Aqui Neemias volta ao rei, né? Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém.
aqui sobre o mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Tobias era um dos que se opuseram à reconstrução do templo junto com Sambalate e com o outro árabe lá, Gesem, né? E aí, o povo trouxe todo o dízimo do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Coloquei sacerdotes, Selemias, os escribas da Doc e um levita chamado Pedaías como encarregados do depósito. E Hanã, filho de Zacu, neto de Matanias, assistente deles, pois esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus colegas. Tudo que era arrecadado naquele tempo era para servir aos levitas, mas servir ao povo em necessidade, né? A gente tem que lembrar que um dos aspectos da lei com o tempo é a questão social, é a questão do cuidado com a pessoa, com a individualidade, né? E aí, meu irmão, minha irmã, a gente tudo. Dessa forma purifiquei os sacerdotes, né? Ele purificou todos os sacerdotes, né? Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança sacerdote do levita. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidade, cada um em seu próprio caso. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para ser trazido para os primeiros frutos. E aí Neemias encerra de forma humilde o livro da seguinte forma: em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Né? Ó Senhor, em tua bondade, apesar de mim, apesar de nós, lembra-te de nós. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando. Amém.